A graça e a paz, povo de Deus. Nesse momento nós estaremos, aleluia, fazendo a leitura do dia 5 de novembro de 2023, meditando nos capítulos 34, 35 e 36 de Jeremias e na carta aos Hebreus, no capítulo 2. Jeremias 34. A mensagem para o rei Zedequias. O rei Nabucodonosor da Babilônia e o seu exército estava atacando Jerusalém e as cidades vizinhas. Ajudava nesse ataque tropas de todas as nações, reinos dominados por ele. Nesse tempo o Senhor Deus falou comigo, mandou que eu levasse a seguinte mensagem ao rei Zedequias de Judá. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, vou entregar esta cidade ao rei da Babilônia, e ele destruirá com fogo. Você não escapará, pelo contrário, será preso e entregue a ele. Você verá Nabucodonosor e falará com ele pessoalmente. Depois você irá para a Babilônia. Rei Zedequias, escute o que eu, o Senhor, estou dizendo. A seu respeito, você vai morrer em paz e não na guerra. E como queimaram incenso no sepultamento dos seus antepassados que foram reis antes de você, assim queimarão incenso em sua honra. Vão chorar por sua causa, dizendo: o nosso rei morreu. Eu, o Senhor, falei. Então eu contei tudo isso ao rei Zedequias em Jerusalém. Quando o exército do rei da Babilônia estava atacando a cidade, esse exército também estava atacando Laquins e Azeca, as duas únicas cidades cercadas de muralha em Judá que ainda resistiam. Os escravos libertados. O Senhor Deus falou de novo comigo depois que Zedequias fez um acordo com os moradores de Jerusalém para darem liberdade aos seus escravos. Cada um devia pôr em liberdade os seus escravos hebreus, tanto homens como mulheres, para que assim nenhum hebreu tivesse como escravo uma pessoa da sua raça. E todo o povo e as autoridades concordaram em libertar os seus escravos, prometendo nunca mais escravizá-lo. Eles libertaram os escravos, mas depois mudaram de ideia e fizeram voltar e os obrigaram a se tornar escravos de novo. Então o Senhor, o Deus de Israel, me mandou dizer ao povo: quando tirei do Egito os antepassados de vocês e os livrei da escravidão, fiz uma aliança com eles. Eu disse: de 7 em 7 anos devia libertar qualquer patrício hebreu que eles estivessem comprado e que estivesse sido escravo deles durante 6 anos. Mas os seus antepassados não me deram atenção e nem me obedeceram. Porém, alguns dias atrás, vocês mudaram de ideia e fizeram o que me agrada. Todos concordaram em libertar os seus patrícios hebreus e fizeram um acordo na minha presença, no templo construído em honra de meu nome. Mas depois vocês novamente mudaram de ideia, profanaram o meu nome. Todos vocês fizeram voltar os escravos que haviam sido libertados e os obrigaram a ser escravos de novo. Por isso, eu, Senhor, digo que vocês me desobedeceram e não deram a liberdade aos seus patrícios hebreus. Pois bem, eu vou dar liberdade a vocês. Aleluia! Liberdade de morrer na guerra e de morrer de doença e fome. Farei com que seja um espetáculo horrível para todas as nações da terra. Sou eu, o Senhor, que está falando. As autoridades de Judá e de Jerusalém, os oficiais do palácio, os sacerdotes, todo o povo fizeram uma aliança comigo, passando entre as duas metades de um boi cortado no meio. Mas eles quebraram uma aliança que fizeram na minha presença e não cumpriram o que me prometeram. Por isso eu os entreguei, aleluia, aos seus inimigos, que os querem matar, e aos corpos deles serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Entreguei o rei Zedequias de Judá e os seus oficiais aos inimigos que o querem matar. Eu os entregarei ao exército
do rei da Babilônia, que parou de atacar vocês. Darei ordem aos inimigos que eles voltem. Eles atacarão e tomarão a cidade e a destruirão com fogo. Farei com que a cidade de Judá vire um deserto, onde ninguém mora. Eu, o Senhor, falei. Capítulo 35 de Jeremias. Jeremias e os Recabitas. Quando Joaquim, filho de Josias, era rei de Judá, o Senhor me disse: Jeremias, vá procurar a família dos Recabitas e fale com eles. Depois leve-os a uma das salas do templo e lhe ofereça vinho. Então eu fui buscar os Recabitas e levei a família inteira ao templo. Jazanias, filho de outro Jeremias, que era filho de Abazinas, e todos seus irmãos, aleluia, e todos seus irmãos e seus filhos. E os levei até a sala dos seguidores dos profetas Amã, homem de Deus. Amã era filho de Gidalias. Essa sala ficava perto da sala dos oficiais e em cima de Mazéias, filho de Zalum, importante oficial do templo. Depois coloquei diante dos Recabitas jarras cheias de vinho e copos e disse: tomem um pouco de vinho. Mas eles responderam: nós não bebemos vinho, pois o nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe, deu a seguinte ordem: nunca bebam vinho, nem vocês e nem os seus descendentes. Não construa casas, nem cultivem a terra. Não faça nem comprem plantações de uva. Não tenha lugar certo para morar. Morem em barracas a vida toda, para que assim vivam muito tempo nesta terra. E nós temos obedecido a todas as ordens do nosso antepassado Jonadab, filho de Recabe. Nunca bebemos vinho, e nem nós, nem nossas esposas, e nem nossos filhos e filhas. Não construímos casa para morar, moramos em barraca. Não temos plantação de uva, nem terras, nem semente. Temos obedecido a tudo que o nosso antepassado Jonadab ordenou. Mas quando o rei Nabucodonosor da Babilônia invadiu o país, resolvemos vir a Jerusalém para fugir dos seus exércitos babilônicos e sírios. Por isso que estamos vivendo aqui. Então o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandou que eu fosse dizer o seguinte ao povo de Judá e de Jerusalém. Eu, Senhor, pergunto, por que vocês não querem me ouvir e nem obedecer às minhas ordens? Os descendentes de Jonadab têm obedecido à sua ordem de não beber vinho, e até hoje nenhum deles bebe, pois todos obedecem ao mandamento que ele deu. Mas eu sempre tenho falado a vocês e vocês não têm me obedecido. Tenho sempre mandado todos os meus servos, os profetas, e eles têm ordenado que vocês abandonem os seus maus caminhos e façam o que é certo. Eles avisaram que vocês não deveriam adorar e nem servir outros deuses, para que assim pudesse continuar a viver na terra que dei a vocês e aos seus antepassados. Mas vocês não quiseram ouvir nem obedecer. Os descendentes de Jonadab têm obedecido ao mandamento que o seu antepassado lhe deu. No entanto, vocês, o meu povo, não têm me obedecido. Por isso eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, mandarei sobre vocês, povo de Judá e de Jerusalém, toda a destruição que prometi. Farei isso porque não quiseram me obedecer quando lhe falei e não quiseram responder quando os chamei. Então eu disse à família dos Recabitas que o Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, tinha dito o seguinte: vocês têm obedecido ao mandamento do seu antepassado Jonadab, têm respeitado todas as suas ordens e feito tudo o que ele mandou. Por isso eu, Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, prometo que Jonadab, filho de Recabe, terá sempre um descendente, homem, para me servir. Capítulo 36 de Jeremias. Baruque lê um rolo no templo. No quarto ano em que Joaquim, filho de Josias, reinou em Judá, o Senhor Deus me disse: Jeremias, pegue um rolo,
um livro e escreva nele tudo o que eu lhe falei a respeito do povo de Israel e de Judá e a respeito de todas as nações. Escreva tudo o que eu disse desde a primeira vez que falei com você, quando Josias era rei até hoje. O povo de Judá vai ficar sabendo de toda a destruição que eu estou pensando fazer cair sobre eles. Aí talvez todos abandonem os seus maus caminhos, e eu perdoarei a maldade e os pecados deles. Depois eu chamei Baruque, filho de Nerias, e ditei tudo o que o Senhor me tinha dito, e ele escreveu no rolo. Então lhe dei as seguintes instruções: eu estou proibido de ir ao templo, mas quero que você vá até lá quando o povo estiver jejuando. Leia o rolo em voz alta, de modo que eles escute tudo o que o Senhor Deus me disse e o que eu ditei a você. Faça isso de maneira que para que o povo e também os que vierem das cidades de Judá possam ouvir. Pode ser assim que eles orem a Deus e abandonem os seus maus caminhos, pois o Senhor está furioso e muito irado, aleluia, com este povo. Então Baruque leu no pátio do templo as palavras do Senhor, exatamente como eu havia mandado. No 9º mês do 5º ano do reinado de Joaquim, filho de Josias, em Judá, o povo ficou em jejum diante de Deus, o Senhor. Tomaram parte desse jejum todos os que viviam em Jerusalém e todos que tinham vindo das cidades de Judá. Então Baruque leu no rolo tudo o que eu tinha dito, e todo o povo escutou. Ele fez essa leitura num dos pátios do templo, na sala de Gemarias, que era filho de Zafã e escrivão do rei. Essa sala, que fica na entrada do portão do novo templo, dava para o pátio de cima. O rolo é lido diante das autoridades. Micaías, filho de Gemarias e neto de Safã, ouviu Baruque ler no rolo aquilo que o Senhor tinha dito. Aí desceu ao palácio real e foi até a sala do escrivão do rei, onde todas as autoridades estavam reunidas. Encontravam-se ali Elisama, conselheiro do rei, e Delaías, filho de Semaías, de Eunatã, filho de Jacobe, e Gemarias, filho de Zafã, e Zedequias, filho de Amanias, e todas as outras autoridades. Micaías contou tudo o que tinha ouvido. Baruque leu para o povo. Então as autoridades mandaram que Jeude, que era filho de Netanias, neto de Selamaías e bisneto de Cusi, fosse dizer a Baruque o seguinte: venha e traga o rolo que você leu para o povo. Aí Baruque pegou o rolo e foi ao pátio. E eles lhe disseram: por favor, sente-se e leia o rolo para nós. E Baruque leu para eles. Depois de terem escutado tudo, eles olharam assustados um para os outros e disseram a Baruque: temos de contar isso ao rei. Então perguntaram: diga-me uma coisa, como é que você escreveu tudo isso? Foi Jeremias que ditou? Jeremias ditou palavra por palavra, e eu escrevi tudo com tinta neste rolo, respondeu Baruque. Então eles disseram: você e Jeremias precisam se esconder. Não deixe ninguém saber onde vocês estão. O rei queima o rolo. As autoridades deixaram o rolo, isto é, o livro, na sala de Elisama, o escrivão do rei. Em seguida foram até a sala onde o rei estava e lhe contaram tudo. Então o rei mandou que Jeude fosse buscar o rolo. E ele foi à sala de Elisama, trouxe o rolo e leu para o rei Joaquim e todas as autoridades que estavam em volta dele. Era tempo de frio e o rei estava no palácio de inverno, sentado perto do fogo. Cada vez que Jeude terminava a leitura de 3 ou 4 colunas, o rei cortava com uma faquinha aquele pedaço do rolo. Aleluia! E jogava no fogo. E ele continuou fazendo isso até que o rolo inteiro virou cinza.
Mas nem o rei, nem nenhuma das autoridades que ouviram, aleluia, todas aquelas coisas ficaram com medo ou mostraram qualquer sinal de arrependimento. Acontece que Eunatã, Delaías e Gemarias tinham pedido ao rei que não queimasse o rolo, mas ele não deu atenção. Pelo contrário, mandou que o príncipe Jeramael, junto com Seraías, filho de Aziel, e Selemias, filho de Abideel, prendesse o meu secretário Baruque e a mim, mas o Senhor nos havia escondido. O outro rolo, depois que o rei Joaquim queimou o rolo que estava ditado a Baruque, o Senhor Deus me disse que pegasse outro rolo e escrevesse tudo o que estava naquele que o rei tinha queimado. E o Senhor me mandou dizer o seguinte: Rei Joaquim, você queimou o rolo, perguntando por que foi que Jeremias escreveu que o rei da Babilônia certamente virá e destruirá esta terra e matará a sua gente e os seus animais. Por isso eu, o Senhor, digo a você, rei Joaquim, que nenhum dos seus descendentes será rei no trono de Davi. O seu cadáver ficará largado ao sol durante o dia e a geada durante a noite. Castigarei você e os seus descendentes e as suas autoridades por causa dos pecados de vocês todos. Nem você e nem o povo de Jerusalém e de Judá se importa com os meus avisos, e por isso farei cair sobre todos vocês a desgraça que prometi. Então peguei outro rolo, entreguei ao meu secretário Baruque, e ele escreveu tudo o que ditei. Escreveu tudo o que estava no rolo que o rei Joaquim havia queimado. E ainda ditei outras coisas parecidas. Capítulo 2 da carta, aleluia, de Hebreus. A grande salvação. Por isso devemos prestar mais atenção na verdade que temos ouvido, para não nos desviarmos dela. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não conseguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que merecia. Sendo assim, como é que nós escapamos do castigo, se desprezamos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviu nos provarem que ela é verdade. Ao mesmo tempo, por meio de sinais, do poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles de acordo com a sua vontade e distribuiu também os dons do Espírito Santo. Jesus Cristo, o Salvador. Pois Deus não deu aos anjos o poder de governar o mundo novo que está por vir, o mundo no qual estamos falando. Pelo contrário, em alguma parte das Escrituras Sagradas alguém afirma que é um simples ser humano, ó Deus, para que pense neles. Aleluia, glória a Deus. Para que pense neles. Tu colocaste por pouco tempo em posição inferior à dos anjos. Tu lhe deste a glória e a honra de um rei e puseste todas as coisas debaixo do domínio dele. Quando se diz que Deus pôs por todas as coisas debaixo do domínio dele, quer dizer que nada ficou de fora. Porém, não vemos o ser humano governando hoje todas as coisas, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que, pela graça de Deus, ele morresse por todas as pessoas. Agora nós vemos coroado de glória e honra por causa da morte que ele sofreu. Pois Deus, que cria e sustenta todas as coisas, fez o que era apropriado e tornou Jesus perfeito por meio do sofrimento. Deus fez isso a fim de que muitos, isto é, os seus filhos, se tornassem parte da glória de Jesus.
pois Jesus é quem os guia para a salvação. Jesus purifica as pessoas dos pecados e todos, tanto ele como os que são purificados, têm o mesmo Pai, e por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. E como ele diz: ó Deus, eu farei a respeito aos meus irmãos e te louvarei na reunião do povo. Diz também: eu confiarei nele, e diz ainda: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Os filhos, como ele chama, são as pessoas de carne e sangue, e por isso o próprio Jesus se tornou igual a eles, tornando parte da natureza humana deles. Ele fez isso para que, por meio da sua morte, pudesse destruir o diabo, que tem poder sobre a morte, e também para libertar os que foram escravos toda a sua vida por causa do medo da morte. É claro que não veio para ajudar os anjos. Em vez disso, como diz as Escrituras, ele ajuda os descendentes de Abraão. Isso quer dizer que foi preciso que Jesus se tornasse em tudo igual aos seus irmãos, a fim de ser o grande sacerdote deles, bondoso e fiel no seu serviço a Deus, para que os pecados do povo fossem perdoados. E agora Jesus pode ajudar os que são tentados, pois ele mesmo foi tentado e sofreu. Essa foi a nossa leitura do dia 5 de novembro de 2023. Que Deus em Cristo vos abençoe.